Bom, então hoje eu vou estar mostrando para vocês um circuito capaz de gerar duas formas de onda, tá? Uma onda quadrada e uma onda triangular. E é um circuito aqui bem simples de ser implementado e é composto aqui, vou estar explicando o funcionamento dele agora, ele é composto por dois blocos, tá? Esse aqui, que é o integrador, tá? E esse aqui é um comparador de tensão. Então vamos estar olhando agora a janela de esterese desse circuito comparador e vamos ver as formas de onda que ele produz aqui então. Então, essas duas aqui são as duas formas de onda, tá? Essa aqui quadrada em lilás, ela sai da saída do comparador, e essa aqui triangular, a gente consegue obter ela da saída do integrador. Então, esse circuito aqui, ele foi projetado para funcionar com fonte simples, tá? Para funcionar no operacional no caso ali eu projetei para mais 12 e zero. Então a gente tem que deslocar toda a janela de esterese para valores positivos, para funcionar só na faixa dos valores positivos. Nada aqui nesse segundo quadrante aqui do gráfico, onde teriam valores negativos, então só nessa segunda parte, no primeiro quadrante aqui. Então eu projetei ele para que quando a onda, essa aqui é o VI, tá? É a entrada, a tensão na entrada do comparador, e essa tensão VO é a tensão de saída do comparador, da parte que acompanha o comparador de tensão no circuito. Então, a entrada dele vai ser essa onda triangular, tá? Quando essa onda triangular ela atinge o valor de 10 volts, eu tenho que a saída do comparador vai para 11, tá? Porque eu considerei, na verdade, como é um comparador de tensão, ele só pode ter duas saídas, ou mais VCC ou zero. Como eu estou alimentando com 12 volts e sempre tem uma certa perda na saída, nunca vai ser exatamente 12, eu considerei então 1 volt de perda, mas pode ser que tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, depende também do amplificador operacional. Então a saída pode assumir ou 0 ou 11, né? Como vocês podem ver, só existem esses dois valores. E essas trocas de estado elas foram projetadas para acontecer quando a tensão VI aqui chega em 10 volts, aí troca de estado, aí depois, quando a tensão VI for decrescendo, né, o capacitor for carregando no outro sentido, aí quando a tensão chegar em 0 volts, o VI, aí o VO vai para zero também. Então vocês veem que é isso que acontece aqui. Se a saída está em 11, aqui originalmente em 11, só quando o VI está vindo e quando ele chegar em zero, aí a saída vai de 11 também para zero. É essa situação em vermelho. Então, o VI está vindo em 11, né? Não, o VO está vindo em 11 e o VI está vindo para valores cada vez menores quando chegar em zero, né? O VI está descendo para valores cada vez menores quando chegar em zero. Então o VO troca de estado, ele sai de 11 e vai para 0 volts. Aí agora a situação em verde, o VO estava em zero, o VI está aumentando, aumentando, quando o VI chegar em 10 volts, aqui no caso, ó, o VI está aumentando, quando ele chega em 10, a saída muda de zero para 11 volts, tá? A saída VO. Então, vamos ver no circuito agora como é que isso é possível. Então, como eu disse antes, esse circuito ele é dividido em duas partes. Esse aqui é o comparador de tensão, tá? Composto por esse resistor R2, esse resistor R1 e esse operacional aqui. Então a saída dele pode ser 0 ou 11 volts, considerando 1 volt de perda na saída. Então, quando ela for 11 volts, tá? Ah, e mais uma coisa importante aqui. Esse circuito integrador aqui, como ele tem realimentação negativa aqui através desse capacitor aqui, então isso garante que a tensão aqui nesse ponto aqui, ela seja sempre igual a esse ponto aqui. Então, como aqui a gente tem um divisor de tensão, tá? Esse resistor R4, esse potenciômetro, a gente tem, então, condições de ajustar a tensão aqui através desse potenciômetro. Se a gente deixar exatamente essa tensão aqui na metade da tensão máxima da saída aqui, que seria 11, a gente vai ter um duty cycle da onda de 50%, tá? Então, 50% do tempo ela fica em nível lógico alto e 50% em nível lógico baixo, aqui no caso da onda quadrada. E então a gente vai ajustar, né, ajustando o dead cycle de uma onda, consequentemente da outra também vai mudar na mesma proporção, da triangular e da quadrada. Então, se a gente deixar, vamos dizer que a gente ajustou aqui o potenciômetro, deixou em 5,5 volts aqui, que é metade dos 11 aqui da saída. Então, nesse pino aqui, através da realimentação negativa, né, o operacional vai fazer de tudo para deixar a tensão nesse pino aqui, na entrada inversora, também em 5,5 volts.
Então vamos analisar o caso agora quando a saída aqui está em nível lógico alto, está em 11. Então tu vai ter que esse potencial de 11 se estende aqui, tá? Até aqui. E a diferença de potencial nesse resistor aqui vai ser 11 menos o 5,5 aqui. Então eu vou ter uma corrente elétrica que eu vou chamar de corrente X aqui, que ela vem aqui, faz esse trajeto aqui, carrega o capacitor assim, e nesse momento, quando a corrente entra nesse sentido aqui no capacitor, a rampa é de descida, tá? Na onda triangular vai ter aquela rampa que vai descendo. Então, essa é quando a situação, quando aqui está em nível lógico alto. Aí depois, quando a onda está descendo, ela atinge 0 volts, isso aqui muda de estado, tá? Quando a tensão aqui atinge 0, a saída muda de estado e vai, ela estava em 11, ela vai para 0 também. E agora o capacitor aqui está em 0, se eu tinha 5,5 aqui, então agora, como aqui tem 0, então aqui nesse ponto aqui tu vai ter 0, aqui tu tem 5,5, tu vai ter a mesma corrente elétrica X de antes, só que agora ela vai estar nesse sentido aqui. Ela vem por aqui e entra no operacional. Só que como a gente sabe que as entradas do operacional elas são de alta impedância, a gente desconsidera as correntes que vêm, que entram, que possam sair desse ponto aqui. Então a corrente elétrica ela tem que ter vindo daqui, ela vem toda daqui, passa por esse resistor e vem para cá. E quando a corrente se dá nesse sentido, a gente tem a rampa então de subida da onda triangular, né? Então é assim que funciona o comparador, o circuito como um todo aqui. Então, através do ajuste aqui dessa tensão aqui, como eu disse antes aqui, se tu tem 11 aqui nessa saída e tu tem 5,5, tu vai ter um dead cycle de 50%. Porque a diferença de potencial nos dois casos vai ser a mesma. Nos dois, quando aqui está em 11 ou quando aqui está em 0, tu vai ter sempre a mesma corrente X. Aqui porque tu tem a mesma diferença de potencial sempre, né? 11 menos 5,5 teria 5,5. E 5,5 menos 0, tu vai ter também 5,5 volts de diferença de potencial. Então a corrente é a mesma. Agora, se tu muda a tensão aqui, tu vai ajustando esse potenciômetro, tu pode, num ciclo, no carregamento, no ciclo, por exemplo, de carga do capacitor de subida, aqui na rampa de subida, pode ser que ocorra, dependendo da tensão aqui, mais rápido, porque tu diminuiu a tensão aqui, tu botou para outros valores, né? Então, um ciclo vai carregar mais rápido, outro vai carregar mais devagar. Então, tu está mudando, né, o dead cycle da onda. Então, através desse potenciômetro aqui, tu faz esse ajuste. E por que que então, na verdade, quando a gente escuta, né, quando a gente se fala de circuitos RC, a gente tem aquele modelo do capacitor carregando como uma exponencial, né? Não é essa reta ali, que faz essa onda triangular como tá no mostrando ali no gráfico. Então, por que que isso acontece? É que esse circuito aqui, na verdade, como ele é um integrador puro, ele vai manter também a tensão aqui constante, né? Como eu falei, se vocês deixam ali, por exemplo, na metade do VCC, deixam em 5,5 volts aqui, a corrente elétrica ela é constante, ela não vai diminuindo exponencialmente. Então o capacitor vai sendo carregado a uma corrente elétrica constante, por isso que não dá aquele efeito exponencial, dá o efeito de rampa mesmo, né? A tensão aqui não muda, a tensão aqui também não muda, quando o capacitor está carregando ou está descarregando, né? Então dá esse efeito ali de reta, né? De rampa, não aquele exponencial. Bom, como eu projetei o circuito para ele ficar no comparador de tensão com todos em valores positivos, já que a gente está trabalhando com fonte simples e não simétrica, a tensão de referência, que é aquela tensão lá nesse pino aqui, que é a tensão no pino na entrada inversora aqui do operacional, que compõe o circuito comparador, ela tem que ficar no valor de 5,23, tá? Isso aqui foi calculado, tá? E para esses valores de resistores aqui, para esse valor de saída que eu considerei aqui 11 volts, né? Que pode ser mais ou menos isso ou não, né? Depende da perda aqui. A tensão aqui de referência deu 5,23. Então aqui ela vai estar mais ou menos na metade aqui, né? Fica 5, entre 0 e 10 aqui a gente tem 5,23 volts. Por isso que deu uma tensão positiva. Então, voltando aqui ao circuito, essa tensão aqui pode ser que de primeira, quando vocês montarem esse circuito, talvez ele não oscile, porque
Essa tensão aqui, ela foi então projetada para 5,23, considerando que aqui a gente tem 11 volts aqui, né? Eu não sei exatamente quanto vai ser de perda, mas a perda é sempre mais ou menos entre 1 e 2 volts ali na saída, tá? E o valor dos resistores também não, geralmente a gente utiliza resistores na faixa de 5% ali de precisão ali, e isso acaba prejudicando os valores exatos aqui do circuito. Então eu sugiro que através desse potenciômetro aqui vocês façam um ajuste fino aqui. Se o circuito não oscilar de primeira, com 5,23, vocês mexam um pouco o potenciômetro para aumentar um pouquinho a tensão aqui ou diminuir. E eu tive esse problema, né? Para mim, quando eu montei esse circuito, né, ele funcionou, mas logo de cara ele não, na primeira montagem ele não tinha funcionado. Daí depois eu me liguei que podia ser o problema aqui. Então, mexendo um pouquinho aqui no potenciômetro, ajustando aqui essa tensão, o circuito começou a oscilar e funcionou corretamente. Bom, vamos falar agora da frequência, então, que esse circuito trabalha. A frequência ela é determinada basicamente por esses dois componentes aqui, esse resistor aqui R3 e esse capacitor, tá? Que eles vão determinar o tempo que o capacitor leva para carregar num sentido e carregar no outro, né, lá na onda triangular. Então, quanto menor esse tempo, né, quanto mais rápido carregar nos sentidos, maior vai ser a frequência. Então aqui, se considerando esse capacitor fixo aqui de 50 nano, tá, que é um valor bom ali para utilizar, e tem que ser cerâmico, tá, não pode ser polarizado esse capacitor, por causa da corrente que se dá nos dois sentidos, então tem que ser um capacitor cerâmico ou poliéster. Então, se esse resistor aqui tem um valor pequeno, aqui como 1,1K, a frequência tende a ser alta, né? Se eu não me engano, eu calculei para 10 kHz, alguma coisa assim, para dar essa frequência com esses valores aqui. Então, o capacitor ele carrega e descarrega mais rapidamente. Se eu aumentar esse valor de resistor ali, posso colocar em série com esse resistor aqui um potenciômetro de um valor alto, tipo 100K, entre 100K e 1 mega, né? Por exemplo, se botar 1 mega aqui, acredito que a frequência vai dar bem baixa, coisa de entre 10, 5, 10, 15 Hz ali mais ou menos. Então seria interessante até se vocês não tiverem osciloscópio, que seria ideal vocês terem um osciloscópio para ir fazendo o ajuste aqui, como eu falei antes, até ver o circuito oscilar. Seria interessante também vocês poderiam colocar aqui na saída da onda quadrada um resistor com LED para saber se o circuito está oscilando e deixar isso aqui com um resistor aqui de 1 mega para deixar uma frequência bem baixa. E aí com a frequência baixa vocês têm condições de ver aqui o LED piscando, né, para ver se o circuito está de fato oscilando. Então eu acredito que com um resistor de 1 mega aqui mais ou menos, esse capacitor de 50 nano, vocês já têm condições de ver uma frequência baixa, o LED oscilando aqui. E, bom, para obter esses valores aqui, se não tem valores comerciais ali, vocês teriam que usar então resistores em série, capacitores em série paralelo para conseguir esses valores aqui. Acredito que o 1K1 acho que não tem, 11K também não sei. Daí vocês poderiam usar tipo aqui um resistor de 10K e um de 1K em série, né? Ou dois capacitores em série de 100 nano, que dá um de 50 ali. E fazendo então essas associações até conseguir os valores necessários aqui. E bom, para quem estiver utilizando então fonte simétrica, quiser utilizar fonte simétrica mais 12, menos 12 aqui, né, nesse operacional nos dois, então daria para então colocar essa tensão aqui fixada no zero, então, tá? Vocês colocariam ela na referência do circuito, no ground, e aqui é a mesma coisa, porque aqui é necessário ter essa tensão aqui, como eu falei antes, para que a corrente possa se dar nos dois sentidos aqui e o circuito funcione corretamente. Se tu tem fonte simétrica, aqui tu vai ter um valor mais 12 ou mais 11, né, no que eu utilizei ali, ou menos 11. Então, isso por si só já é suficiente para a corrente vir nos dois sentidos aqui. Então, tu poderia estar colocando isso aqui na referência, tá? Esquecer esse resistor e esse potenciômetro. E aqui também é a mesma coisa, colocaria na referência essa entrada inversora aqui do comparador e o circuito ia funcionar então também normalmente do mesmo jeito que anteriormente, só que daí tu ia ter valores então lá no osciloscópio tu ia observar valores no sinal alternado, né? Então entre o positivo e o negativo. E o objetivo desse daqui é para quem não quiser trabalhar com fonte simétrica, né? Quer trabalhar com fonte simples, então pode estar usando esse circuito aqui.
E para utilizar essas ondas aqui, a onda quadrada aqui, a onda triangular aqui, eu recomendo que vocês usem buffers, tá? Não coloca aqui direto a carga aqui que vocês precisem estar, né, utilizando a onda numa carga, não coloca direto aqui a carga aqui na saída, né, numa dessas duas saídas aqui. Utiliza sempre um buffer, tá? E vocês também podem estar utilizando aqui como ele é M324, ele tem 4 amplificadores operacionais dentro, a gente só está utilizando 2. Vocês podem estar utilizando então os outros 2 que sobram como buffers, né, aqui então na saída. E aí não precisaria estar utilizando outros. E mais uma coisa também, teria que olhar no datasheet do LM324 se ele pode trabalhar, né, com fonte simétrica. Eu sei que com fonte simples ele pode, então esse circuito aqui se torna possível com ele. Mas caso não seja possível trabalhar com fonte simétrica, aqui no LM324 existem outras opções como o TL82, enfim, aí vocês pesquisem melhor. Então, acho que era isso. Queria agradecer por estarem assistindo e se puderem dar um joinha no vídeo aí eu agradeço, tá? Estarei postando mais vídeos aí em breve, mas por enquanto é isso. Valeu!